Sérgio, cadê o Sérgio? Eu estou Olá, aqui. boa noite. É, Então, eu estava aqui pensando se a gente ia esperar mais um pouquinho, mas eu acho que vamos começar. E para quem não pegou as fotos que estavam rolando aí, talvez no final ainda possa deixar rodar um pouquinho, porque também não deixa de ser uma forma de olhar para esse currículo que a gente vai trabalhar hoje. Boa noite a todos, bem-vindos, muito obrigado pela participação. Então, eu queria abrir esse nosso encontro dizendo que a gente está prevendo um trabalho aqui de 1h15, mais ou menos, e eu gostaria de começar me apresentando e depois pedindo para cada professor se apresentar rapidamente. Então, meu nome é Sérgio e eu sou professor de artes, no caso especificamente desenho, pintura e gravura do ensino médio. E então eu peço que agora meus colegas se apresentem rapidamente assim, desta forma. Quem gostaria? Eu sou Pode ser pela professora de... idade, né? Então eu vou Meu ficar nome por é último. Paulo, tutor do 11º ano e professor de Filosofia e Literatura do 10º ao 12º. Henriqueta, professora de inglês no nono ao 12º. Dirce, professora de artes aplicadas e modelagem do nono e do 12º. Professor de matemática do nono ao 12º e junto com o meu outro parceiro que deve se apresentar, também sou corresponsável pela agrimensura no 10º ano. Boa noite, Rafael, professor de música, história da música, também das esculturas em metal, cobre e ferro. Anastasia, professora de teatro e tutora do nono ano. Eu sou Sinara, professora de língua portuguesa brasileira do nono ao 12º e de biologia do nono e 10º. Sou Márcia, boa noite, professora de artes e de história da arquitetura do 10º ao 12º ano. E entre essas artes, então, batik, encadernação, costura, modelagem do bicho, modelagem do ser humano. Eu me chamo Andréia, sou tutora do 12º ano e professora de Sociologia. Opa, sou Ana, com internet instável, professora de espanhol do médio e também de algumas artes, escultura, modelagem, encadernação, é isso. Boa noite, sou o professor Guilherme, professor de jardinagem, biologia do 11 e do 12, geografia do nono ao 12º, sociologia do 10 e do 11, religião do 10 e agrimensura, como o professor José falou, estágio agrícola. Boa noite. Olá, boa noite. Meu nome é John, sou professor de Física e Tecnologia do nono ao 12º ano. Não, na verdade, Tecnologia do nono ao 11º. E tutor do atual 10º ano. Boa noite a todos. Se todos se apresentaram, eu queria começar esse nosso encontro trazendo uma reflexão sobre a questão do currículo. Para falar de currículo, é importante a gente fazer uma pergunta, né? O que se pretende com educação e com ensino, né?
a gente pode pensar várias coisas, né? O que se pretende com isso? Se pretende inserir o jovem na sociedade, a gente pode pensar em responder perguntas que o ser humano traz, pode pensar em ajudá-lo a desenvolver uma profissão, a gente pode pensar em fazê-lo despertar a partir dos conhecimentos, uma busca de novos conhecimentos, ampliar a visão da vida, N coisas que a gente pode continuar pensando sobre o que, afinal de contas, a gente pretende com educação. Mas eu acho que a gente pode, com todas essas questões, todas essas respostas, vamos levar a um aspecto que eu acho que é bem fundamental para a gente trabalhar hoje sobre o currículo, que é a questão de que nós queremos desenvolver a individualidade deste ser que chegou para nós, na escola. Desenvolver a individualidade é quase uma coisa óbvia, né, se a gente pensar. Claro, é isso que a gente quer. Ninguém tem dúvidas, né, sobre isso. Agora, a questão é como a gente pode fazer isso. Então, conhecimento, por exemplo, é uma coisa genérica, né? Tudo que se faz na escola, todos os alunos fazem, mais ou menos, todos fazem a mesma coisa, de certa maneira. O conhecimento é uma coisa genérica, de todos, para todos, né? Então, como que a gente pode falar em desenvolver a individualidade, né? Então, é porque, nesse contexto de escola, de ensino, de educação, nós estamos falando em vivência. E aí mora a questão, né? A vivência é individual. E a gente costuma falar, usar uma expressão que, quando alguém entra profundamente numa coisa, num assunto, numa atividade, a gente fala, entrou de corpo e alma, né? Então, é essa alma que nós estamos tocando com a educação e com o ensino. E essa alma, ela tem várias formas de se relacionar com o mundo. Mas, principalmente, nós, com essa alma, fazemos coisas, nós sentimos coisas e nós pensamos coisas. Então, para abarcar essa individualidade, essa alma precisa ser tocada em todos esses níveis, né? Da ação, das emoções, dos sentimentos e também cognitivamente. Até por isso, uma das coisas que ajuda a chegar nesses diversos níveis é ter na pedagogia muitas possibilidades, né? Experiências científicas, teorizações, cálculos, criações artísticas de vários tipos, né? Desenho, pintura, modelagem, escultura, música, teatro, e aí vai, né? Atividades físicas de movimento, né? Também euritmia, que também é arte, também é educação física, esporte, né? Pesquisas próprias, estágios, vivências em lugares fora da escola, visitas em outras comunidades, outras escolas, outras empresas, enfim. Essa gama de possibilidades ajuda para que possamos atingir esses vários níveis da alma.
Mas, para realmente isso ser um processo de desenvolvimento do indivíduo, esse processo de todas essas coisas que a gente acabei de mencionar, precisa estar de acordo com as etapas de desenvolvimento dessa individualidade. Senão, também não funciona, né? Uma coisa cedo demais ou tarde demais, né? Não apropriado para a idade, também não funciona. Então, um currículo, ele além de precisar ser variado, ter todas essas gamas das coisas que existem no mundo, né? Ele precisa estar baseado no desenvolvimento do ser humano, né? É quase uma coisa tão óbvia, né? Mas é porque essa é a base, né? O currículo, ele tem que ser olhado para o que é necessário para esse ser em cada etapa da sua vida escolar. E isso nem sempre corresponde com algumas expectativas externas que se tem, né? Nem sempre corresponde com certas expectativas externas que se tem, e porque, às vezes, algumas expectativas externas não têm nada a ver com esse indivíduo. E todo esse processo de olhar para o desenvolvimento do ser humano e entender o que está acontecendo, o que está se passando, para se atender através de um currículo escolar, ele exige que se conheça, que se estude, né, esse processo, essas etapas. Então, a base do currículo é o conhecimento do ser humano. É simples, mas, na verdade, é bem complexo. É simples porque a ideia é óbvia, mas é complexo porque o desenvolvimento do ser humano é complexo. E tem muitas etapas e muitos detalhes. Mas, se nós conseguirmos atender, pelo menos em grande parte, a essas condições que são necessárias para esse desenvolvimento, nós podemos dizer que esse desenvolvimento acontece por si só. É estranho, né? A gente faz um esforço tremendo para ajudar o desenvolvimento e depois dizer que o desenvolvimento acontece por si só. Mas é assim, porque nós não conseguimos entrar na individualidade do outro para fazer ele aprender certas coisas, ou fazer ele mudar a individualidade, ou desenvolver. Não somos nós que desenvolvemos a individualidade. O único que pode desenvolver a individualidade é o indivíduo. Só que, para isso, nós precisamos oferecer as condições. Então, tudo isso que eu falei, de que tem que trabalhar com pensamento, tem que trabalhar com sentimento, com a vontade, com o fazer, com vivências, com várias possibilidades, e olhando cada etapa do desenvolvimento, tudo isso pode dar condições para o desenvolvimento interior do indivíduo que vai estar num processo de desenvolvimento por si, dentro disso. Então, essa é mais ou menos, resumidamente, a ideia básica que está por trás da concepção do nosso currículo, né? E com isso eu passo agora a palavra para a Sinara, a professora Sinara, que vai apresentar um pouco do esquema, sim, do nosso currículo. Pode ser, Sinara? Pode, já estou aqui. Boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas.
Então, o Sérgio colocou muito bem o que existe por trás da nossa ideia de currículo, né? O Rudolf Steiner não deixou exatamente tudo programadinho para o ensino médio, então, ao longo dos estudos das palestras que ele deixou, muitas, vários professores experientes foram fazendo e agrupando certas atividades de acordo com o sentido que aquilo faz, que essas atividades fazem no desenvolvimento do ser humano, seja no seu âmbito físico, da alma ou da própria individualidade espiritual. Então, primeiramente, o currículo do ensino médio Waldorf, o ensino médio Waldorf começa no 9º ano, principalmente porque dentro da linha de desenvolvimento do ser humano, por volta dos 14 anos, e quando a gente fala por volta, precisa ser bem compreendido, porque o ser humano não é uma máquina, então 13 e pouco, 14, 15, 16, dependendo do ser humano, do jovem, do púbere que se apresenta para nós. Por volta dessa idade, dos 14 anos, o ser humano adquire a capacidade, ele tem o seu corpo das emoções emancipado, né? Teoricamente, bem trabalhado ao longo do seu segundo setênio, dos 7 aos 14, e agora ele pode, então, desenvolver o seu pensar de uma forma mais focada e, à medida que os anos passam, mais autônoma. E um pensar mais autônomo não quer dizer necessariamente um pensar que eu penso, né, sozinho, com uma autonomia do pensar, mas uma autonomia do pensar em relação ao sentir. Então, à medida que esses 4 anos, né, o 9º, o 10º, o 11º e o 12º ano do ensino médio vão acontecendo, o jovem e a jovem vão ganhando propriedades internas para poder estar no mundo fazendo aquilo que o seu eu pede, né? O que o seu eu veio fazer aqui. Então, basicamente, no 9º ano, nós temos um ser humano que está na transição entre a sua infância e a juventude. Ele está dando um passo que muitas vezes parece tudo que ele quer, mas ao mesmo tempo é tudo de que ele tem medo, né? Porque a infância, querendo ou não, é um local bem mais protegido do que o mundo selvagem da juventude e da vida adulta. E com isso, ele chega no mundo de uma forma muito prática, né? Então, o jovem de 14 anos, de 15 anos, no 9º ano, ele é defrontado com o mundo da vida prática, né? Aquilo que ele consegue realizar no mundo. E dentro do currículo, ele estuda as estruturas da língua, as estruturas da terra, as estruturas químicas. Ele vai se moldando quase que como a partir do corpo físico das disciplinas, né? Se a gente puder dizer assim. Dentro da biologia, essa estrutura óssea, muscular, né? E existem 2 atividades muito importantes dentro do 9º ano, mas antes que a gente comece a pensar que as atividades vivenciais são o must do currículo, é importante que a gente entenda aquilo que o Sérgio falou no começo, né? Então, as disciplinas mais triviais, digamos assim, que todas as escolas têm, todos os alunos têm, biologia, português, geografia, matemática, elas são passadas para esses alunos com essa visão trimembrada, né? Do ser humano e da sua disciplina. Então, as vivências que se tem em cada ano, elas complementam um aprendizado que é feito diariamente, desde o verso da manhã.
né? Quando a gente começa o dia já contemplando um mundo em que eu reconheço que dentro de mim existe uma alma que abrigou o espírito. Então, às vezes, quando alguns alunos gostariam, ou ex-alunos, de fazer só as vivências, elas não têm sentido. As vivências, elas são um complemento, um coroamento daquilo que é feito diariamente. Pois bem. Opa, fiquei muda. No 9º ano existem, então, 2 vivências muito importantes para esse jovem. Uma delas é o primeiro livro que ele vai escrever ao longo do ensino médio, que é a biografia. A biografia é o estudo de uma vida que tenha se completado, né? Do início até a sua morte aqui. E, principalmente, esse jovem, quando ele olha a vida de outra pessoa, tudo o que aquela pessoa passou no seu ciclo de vida, ele pode ter um vislumbre daquilo que ele pode fazer para resolver as suas próprias questões ao longo da sua biografia. Ainda é muito cedo para esse jovem olhar para dentro de si tão profundamente a sua biografia. Ele ainda olha para fora. E, como uma imagem, assim, nos contos de fada, lá do jardim de infância, que a alma reconhece as imagens no conto de fada, esse jovem, então, reconhece na outra biografia aquilo que alimenta a sua própria existência. E, claro, numa turma de 20 e poucos, 30 alunos, esse ano tivemos 31 alunos, são 31 biografias. Então, são 31 exemplos de vida, entre aspas, não a serem seguidos, mas adversidades parecidas que a gente vai encontrar na nossa vida, porque, afinal, os seres humanos passam por questões muito parecidas ao longo da sua vida. Essas experiências alheias ajudam o próprio jovem a passar pelas suas. E a segunda grande coisa muito importante dentro do 9º ano é o estágio agrícola. Então, os alunos são inseridos numa família, prioritariamente de agricultura orgânica, familiar. A gente tem conseguido isso nos últimos 5 anos. E durante essa semana, ou esse período que ele vai estar lá, em duplas, em trios, ou às vezes sozinho, dependendo da propriedade, ele vai viver junto daquela família a rotina de uma família agricultora, né? E é muito interessante porque a ideia parece, nossa, é uma lida, né? Está na enxada de manhã, de tarde e de noite. E a grande descoberta desses jovens é um outro tempo de vida, né? Que o agricultor ele tem uma outra relação com o tempo. E aí ele vai ver que muitas vezes a vida lá no campo é uma vida muito agradável. E a vida nossa é muito mais estressante. Enfim, algumas elucubrações que os jovens têm. Depois eu vou mostrar para vocês um quadro, mas só porque se eu mostro agora, a gente fica lendo em vez de prestar atenção, né? Mania de professora de ir fazendo as coisas aos poucos, preenchendo o quadro aos poucos. E dentro das artes, então, do 9º ano, existe todo um currículo que eu não sou a melhor pessoa para falar, então depois os professores de arte, se quiserem falar, que complementa esse currículo, digamos, cognitivo e de coisas práticas que o 9º ano tem. Consequentemente, ao longo desses 4 anos, o jovem vai adquirindo, desenvolvendo certos âmbitos do seu próprio julgamento. E o 9º ano tem, então, o desenvolvimento de um julgamento prático, né? Aquilo que eu realmente consigo comprovar e executar na vida real. No 10º ano, a partir dos 16 anos, vamos pensar assim, né? A idade clássica do 10º ano, o jovem já começa a ter uma elucubração muito maior. Então, ele teoriza tudo, aquela vida que ele viu na prática, ele começa a tentar, mas por que será que isso é assim, né?
Então, essa teoria são os grandes filósofos dentro do terceiro setênio, né? Dentro desse ensino médio. Eles têm teorias para tudo, porque eles vão, então, fazer hipóteses daquela vida que eles comprovaram na prática, que eles viram na prática, né? E aí existe um olhar e dentro das disciplinas existe um estudo sobre a organização daquela estrutura física que a gente viu no 9º ano. Então, como que essa linguagem dentro do português do 9º ano de estrutura, como que no 10º ano isso é organizado, né? Organicamente. Dentro da biologia nós temos os sistemas, enfim. Cada disciplina tenta trazer dentro do seu conteúdo algo de fluxo, de organização da estrutura que foi vista no ano anterior. E o jovem de 16 anos, ele, então, saindo dessa transição do 9º, ele começa a tentar achar no mundo alguém parecido com ele, apesar de que ele não sabe exatamente quem ele é. Essa é a grande questão. O Supertramp já nos perguntava, né? Por favor, me diga quem eu sou. Mas aquilo que ele vai buscar lá fora é algo que ele tenta achar parecido com o que ele está desenvolvendo dentro dele. Então, o grande nome para isso seria tribo, né? Ele vai encontrar alguém parecido com ele. E dentro, complementando de novo as disciplinas no dia a dia da sala de aula, nós temos 2 vivências bem importantes no 10º ano. A primeira delas é a agrimensura, em que os alunos vão passar uma semana, mais ou menos, medindo precisamente com teodolitos, que são equipamentos não mais usados por topógrafos hoje em dia. Então, hoje em dia já se tem um GPS, também não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, depois os professores se quiserem, mas é um instrumento que faz uma parte, na verdade, ele faz a medida para você fazer o cálculo, quer dizer, você tem que atuar em cima da máquina, do instrumento, para poder comprovar a realidade, né? Então, você teorizou e agora você vai medir, através da comprovação, aquilo que, se o seu cálculo está correto ou não. E é muito interessante isso como uma vivência anímica para o jovem, ele comprovar aquela sua teoria, né? Aquilo que eu estava falando do grande filósofo. Então, é aqui também que entra sociologia e filosofia dentro do currículo, justamente para ajudá-lo a encontrar teorias ou fios de pensamento que outras pessoas já iniciaram, né? Ele não precisa partir do zero, apesar de ele sempre achar que a teoria dele é inovadora e inédita, maravilhosa, tomara que seja, porque a gente tem teorias melhores e mais para frente, né? Enfim, e a agrimensura é um ledo engano a gente achar que ela é uma viagem da matemática, né? Ela é uma viagem e uma vivência literalmente de grupo. Então, essa tribo, você quer uma tribo? Então, aqui, ó, a gente vai te botar uma semana com a sua tribo. E aí, há o lixamento social. Não é linchamento social, por favor, é lixamento social, né? Ou seja, essas individualidades começam a querer ser alguém dentro dessa tribo, a ter um papel dentro dessa tribo, né? Não quero ser qualquer um, não quero ser igual a todo mundo lá no fundo, eu quero ser eu mesmo, né? Então, isso é muito importante dentro da agrimensura, principalmente porque a matemática vai exigir um cálculo preciso e isso exige, então, comprometimento com aquilo que você está fazendo e você, então, vai ser cobrado socialmente, né? Porque o trabalho é feito em grupo, isso é bom, né? Isso, porque o trabalho é feito em grupo, exatamente. E o teatro de sombras, que é um teatro de sombras, então, que os alunos ficam
não aparecem eles, mas a orquestra por trás, né? Orquestra no sentido de haver uma regência perfeita entre movimento, fala e música, né? Porque afinal é só isso que o público vai ver, as sombras, e ouvir a narração da história com alguma música, né? O teatro de sombras, novamente, é uma possibilidade dos alunos se encontrarem dentro do grupo, tentarem encontrar o seu papel social dentro daquele grupo, a importância da sua individualidade dentro daquele grupo. E começa a aparecer no 10º ano, então, o que, às vezes, no 11º, a gente pode traduzir como panelinha, mas não é necessariamente uma panelinha. Você já começou a se encontrar dentro de um grupo e começa a procurar dentro do grupo maior aquele mini grupo, ou aquelas pessoas que têm uma afinidade com aquilo que você, cada dia mais, descobre quem você é, né? Então, no 11º ano, clássico 17º ano de vida, 17 anos, esse jovem tem, então, essa possibilidade de, através do reconhecimento do seu papel no grupo, desenvolver um grupo menor e alguma afinidade de trabalho, não só de trabalho na escola, mas de coisas para se fazer fora da escola. Ah, mas sempre fizeram vôlei juntos, sim, mas era quase como um bando. Agora você escolhe, ou você tem já uma afinidade mais refinada, mais afinada, afinidade mesmo, para fazer alguma coisa junto. E aí você começa a olhar socialmente para o mundo. Aquelas suas teorias começam a tentar ser efetivadas no mundo. Existe agora o desenvolvimento de um julgamento social. Então, a partir de relações que as pessoas têm umas com as outras, esse jovem começa a olhar para o social e tentar entender como que socialmente a gente se organiza. Então, a gente tem uma estrutura, como que essa estrutura se organiza e como que as pessoas dentro dessa organização vivem, né? Então, a gente descobre o mundo das... A gente descobre, não, o jovem, a alma dele descobre o mundo das relações. E das relações cada vez mais afinadas, né? Não são mais relações só pelo gosto, não gosto, mas muito pelo contrário, essa emancipação do pensar em relação ao sentir, a gente precisa afinar nas relações que a gente começa a estabelecer por vontade própria. Até então, a gente tinha os amigos que eram filhos dos amigos dos nossos pais, a gente tinha os amigos que eram da escola porque foram nossos pais que escolheram, agora a gente começa a ter amigos porque a gente reconhece naquele outro alguém parecido comigo, ou muito pelo contrário, bem diferente de mim, alguém que vai, enfim, trazer algo que eu preciso para a minha existência, né? E para complementar esse currículo diário que a gente faz dentro das disciplinas, a gente tem o estágio laboral. Então, o estágio laboral é um estágio em que o jovem vai atuar no mundo, vai começar a viver essas relações. Então, primeiramente, essa relação do trabalho. Ele vai ser alguém que tem que chegar em certo horário, tem uma tarefa para cumprir, tem uma prestação de contas para fazer com alguém, e tem esse retorno, né, para quem você prestou contas. Então, como que você recebe uma crítica construtiva ou não muito? Enfim, como que eu me relaciono fora da minha caverninha da escola? Porque na escola você já é automaticamente amado pelos seus professores, os seus amigos estão com vocês contigo desde o maternal, quer dizer, já tem uma intimidade criada, mas agora tu vais para o mundo que ninguém te conhece, tu não és filho de ninguém, nem aluno, nem aluna de ninguém. Então, você é você lá fora, né? Representando a escola, de certa forma, então também tem esse papel social, né? Nesse representar, você não está mais com o uniforme da escola, mas você representa a escola. E
Existe uma outra vivência no 11º, que a gente põe o nome de Parzival, porque é o nome de um personagem de um livro, de uma literatura, dentro da literatura, que passa por um caminho, uma biografia de Parzival, e essa vivência que a gente chama de Parzival, ela é uma viagem de autoconhecimento, é uma viagem para dentro. Então, bom, chegou o momento que você quer saber quem você é. Todo mundo quer saber. Então, vamos olhar um pouquinho para trás e vamos olhar para trás com outras lentes, ou seja, tu vais tentar olhar para a tua biografia agora de outra forma para poder construir, digamos assim, um você mesmo mais consciente para agir no mundo, porque afinal, no ano que vem, você vai sair literalmente da escola. E a escola, por mais que seja sufocante para alguns no último ano, ela ainda é o seu refúgio durante um ano. Então, é muito comum, já indo para o 12º ano, na minha explanação, o 12º é um misto, é muito parecido com o 9º ano, né? O aluno no 9º ano quer se livrar do professor de classe, eu já sou do ensino médio, mas a responsabilidade mesmo do ensino médio ainda vai vir devagar, ainda está amadurecendo. E o 12º ano também, então eu estou louco para me livrar da escola, não aguento mais ter que pedir para ir ao banheiro, ter que dar satisfação por que eu não vim, mas ao mesmo tempo o mundo lá fora não tem um professor e uma professora que compreendem, né? Obviamente. Então, essa transição, ela é almejada e dolorida ao mesmo tempo. E no 12º ano, nós temos, então, dentro desse desenvolvimento do jovem, o vislumbre do seu próprio caminho. Porque por mais que eu tenha afinidade com vários, por mais que eu tenha o meu grupo de ação no mundo que eu já escolhi, eu sou único nesse grupo. A minha individualidade é única. Então, quem eu sou de verdade, esse caminho de autoconhecimento é solitário e individual. Ninguém pode fazer por mim. E ninguém vai fazer o mesmo caminho nunca, né? Então, começa a haver, dentro do jovem, esse julgamento a partir de um reconhecimento da própria individualidade. Então, o julgamento que ele faz do mundo e das coisas do mundo é um julgamento que ele pode começar a chamar de seu, né? A gente brinca, tá, tem um julgamento para chamar de seu. Começa a ter um desenvolvimento, um julgamento individual, mas autônomo agora do grupo social. Mas, de novo, aos 18 anos, é quando ele sai do nosso ensino médio, ele ainda tem mais 3 anos para terminar o seu CTN, quer dizer, ele ainda tem mais 3 anos para que o desenvolvimento básico dele esteja completo. Então, esse julgamento individual mesmo vai ser aprimorado ao longo desses próximos 3 anos e culmina, teoricamente, aproximadamente, no 21º ano de vida. Então, no 12º ano, existe, dentro do nosso currículo, o estágio social. Então, o jovem vai para o mundo e coloca no mundo, olha no mundo algo que o aflige, algo que ele vê que ele pode contribuir para mudar, para melhorar, e ele coloca a sua ação no mundo. Esse estágio social, ele é completamente voluntário, obviamente, e a cada ano vem sendo feito de uma forma diferente. Claro que com a pandemia ficou super, um parênteses, né, em todo o nosso currículo, em termos de vivências e tal. Mas o estágio social precisa ser, na verdade,
plantado como uma necessidade de agir no mundo desde lá do maternal, né? Então, é isso que é, assim, não dá para agora, ó, olhem para o mundo e vamos ver o que a gente pode fazer. Não, você vem olhando para o mundo desde quando você faz a trilha do maternal até o seu carro. Você olha, puxa, né, teve uma tempestade, sabe, assim, você vai se colocando no mundo desde pequeno, e aí agora, então, como é que eu posso contribuir, né? Não cai do céu uma necessidade de ser voluntário, né? O teatro do 12º ano é um momento em que esse grupo reconhece que cada um individualmente tem a sua qualidade e os seus desafios, e juntos eles constroem um espetáculo. Então, o ideal de um teatro é que esse grupo faça absolutamente tudo, e seja cada vez mais, do 9º até o 12º, né? Uma vez no seminário disse uma coisa maravilhosa de seminário de pedagogia, que ele falou que o tutor, aquele professor ou professora que acompanha esses 4 anos mais de perto, né? Fazendo um alinhavo com esses professores e a turma, ele precisa se tornar paulatinamente desnecessário. Então, lá no 12º ano, é quase, e na verdade quem já foi tutor do 12º percebe, que você não precisa mais atuar, a gente já consegue sozinho, né? Então, o teatro do 12º ano, ele tem como se fosse um coroamento desse grupo, olhando individualmente cada um desse ser que começa a se reconhecer já dentro do grupo. Assim, tem muito mais coisas para falar de cada coisa, é só um en passant, né? E temos ainda, no 12º ano, o trabalho de conclusão do ensino médio, que é o segundo livro, então, que ele escreve, esse jovem ou essa jovem, no ensino médio. O primeiro foi a biografia, e agora o trabalho de conclusão. Então, assim, tu já foste para o mundo, tu já trabalhaste um pouquinho no mundo, tu já exploraste, tu já conheceste, e agora, sobre o que tu queres estudar um pouquinho durante 3, 4, 5 meses? Sobre que assunto tu queres te debruçar para fazer um mergulho que não tenha necessariamente a ver com a tua vida profissional, mas... Sem som, Sinara. Vai ter que voltar um pouquinho. Alô, deu? Deu. Que loucura. Voltar aonde, meu Deus? Lá no 9º ano, não. Não. Não, quando tu trabalho começaste de a falar conclusão. do tema. Do trabalho de conclusão, então. Só o tema ali, quando... Que esse jovem, então, precisa ter algum assunto que ele queira estudar profundamente, ou um pouco mais profundamente, porque é impossível em 3, 4 meses, algo tão profundo, e ele consiga desenvolver algo a partir dele próprio, a partir desse estudo. Então, ele vai se aprofundar no assunto de seu interesse e vai precisar elaborar um trabalho que ele consiga desenvolver algo próprio a partir desse estudo e apresentar. Então, esse algo próprio, muitas vezes a gente traduz como parte prática, né? Mas essa parte prática, às vezes, pode parecer uma coisa muito braçal, não é, mas é algo dele dentro desse assunto. E ele tem que desenvolver, então, uma capacidade de explanar sobre esse assunto. Então, ele tem um certo tempo que ele vai falar para uma comunidade de adultos, quase como de adulto para adulto, né? Olha, eu pesquisei, desenvolvi essa pesquisa, fiz isso e é isso que eu quero mostrar para vocês. Então, o trabalho de conclusão no ensino médio é assim, um ganho para esse jovem maravilhoso. Ele ganha uma propriedade de si mesmo gigantesca. Eu não falei sobre
as diferentes artes que são trabalhadas dentro do currículo, porque não é o meu métier, mas eu quero ver se eu compartilho aqui com vocês. Espera aí. Como que eu compartilho? Cá. Ó, não estão me deixando compartilhar. Então, o host tem que me deixar compartilhar, por favor. Eu já deixei, vamos ver aqui, vou deixar de novo. Tá lá? Ok, vamos tentar novamente. Não deu. Ana, quem sabe? Quer que eu compartilhe aqui para ti? Eu Pode ser. mandei para eles, mandei. Tá. Eu acho que, resumidamente, eu nem sei quanto tempo eu levei, pessoal, mas acho que, resumidamente, é isso. Não sei se os professores... Então, e aí, dentro dessas artes que estão aqui em azul, a gente tem as histórias das artes, né? Então, no 9º ano, história da arte plástica, é isso? Ana, Sérgio, seria arte? Isso, mais ou menos isso, é. Claro. A história da literatura no 10º ano, história da música no 11º, história da arquitetura no 12º ano. E com todas as suas expressões artísticas possíveis, o jovem vai conseguindo, a gente vai conseguindo ver o que está acontecendo lá dentro. Desde uma redação até uma escultura, esse jovem, essa jovem vai se mostrando para nós e a gente vai tentando compreender como que está sendo esse desenvolvimento e como que a gente pode ajudar para que ele seja um ser humano livre e autônomo na sua vida adulta. Eu acho que é isso, basicamente, o currículo. Posso comentar uma coisa que talvez, só para confirmar, na verdade, o que a Sinara apresentou, que nessas atividades, por exemplo, artísticas, né, algumas têm todos os anos, né? Modelagem, por exemplo. Então, para cada ano, essa modelagem adquire um conteúdo que tem a ver com isso que a Sinara apresentou, né? Resumidamente, assim, mas, vamos dizer, a relação com as etapas de cada ano de desenvolvimento, ela vai criar uma proposta dentro de cada atividade. Então, a modelagem ali no caso do 9º ano está como cerâmica, mas ela também pode ser vista como modelagem, apesar que tem outras coisas que dariam também para se desenvolver, mas vamos dizer assim, só para dar um exemplo, na cerâmica do 9º se trabalha, então, uma concepção de um vaso, por exemplo, né? Que tem toda uma estrutura, como a Sinara falou, né? Então, é o vaso de cerâmica, para fazer ele à mão, assim, tu tem que estruturar essa argila, senão ela não fica, né? Então, seria só uma forma de explicar, né? Mas aí já no 10º ano já entra a figura humana, no 11º, aliás, de animais, depois vem a figura humana, depois lá no 12º se faz um trabalho com a cabeça humana, né, na modelagem. Então, cada tema desse tem um objetivo por trás que tem a ver com essa etapa. Então, só para ilustrar, Sinara. Então, da minha parte, acho que era isso que a gente tinha pensado. E eu não sei quanto tempo foi, se a gente abre para as perguntas agora. Então, agora a gente poderia ver se algum professor quer dar mais algum exemplo, por exemplo, assim, de caracterizar a sua disciplina em alguns anos. Isso poderia ser?
senão a gente abre para perguntas e a partir de perguntas a gente pode desenvolver agora mais detalhes, né? Claro que é desnecessário falar aqui que eles têm, né? Ali não estava nada descrito, mas tem todas as disciplinas, matemática, biologia, física, química, tudo isso, né? Isso não teria necessidade de colocar ali, mas se alguém quiser colocar algum exemplo de como para cada ano isso vem de uma forma diferente, seria talvez uma possibilidade, ou já começar com as perguntas e a gente então vai detalhando esse currículo. Talvez eu vou aproveitar que ainda ninguém se pronunciou. Eu não estou vendo a Henriqueta, está aí? Ela ficou de dar uma olhada no chat e ver se estava... Estou aqui. Tá. Então, mas antes disso, Henriqueta, a Sinara, ela usou o termo vivência para essas atividades que são feitas ou fora da escola, ou que não são aulas, né? Então, a gente acaba chamando vivências. Mas quando eu comecei aqui falando sobre o currículo, eu chamei a atenção de que justamente o que caracteriza o processo individual é a vivência. Então, não significa que só nessas atividades são feitas vivências, né? Que todo o trabalho pedagógico se baseia em vivências, mesmo dentro de uma aula de matemática, né? Então, isso é só para não ficar tão separado uma coisa da outra, né? Sérgio, nós temos uma pergunta, que é do André. Vou colocar aqui a pergunta. Ele gostaria de saber sobre qual a expectativa que devemos ter com os tutores do ensino médio. Então, se algum tutor quiser responder. Eu queria entender melhor a pergunta. Qual a expectativa? A pergunta é: gostaria de perguntar sobre qual expectativa devemos ter com os tutores do ensino médio. Talvez A melhor possível. Melhor possível. Foi o André que perguntou. Ele pergunta como é feito o acompanhamento, né? Talvez ele possa falar. Abre o microfone, André, e coloca a tua pergunta, talvez fique mais fácil. É que a Aida... Boa noite, pessoal. A pergunta é: o que esperar dos tutores? A gente vive na nossa escola, que está num processo aí de 2 anos, desenvolvendo o ensino médio, né? A gente começou em 2020, bem no início da pandemia, a nossa turma do 10º ano. Tínhamos já várias turmas, tivemos, né? Várias turmas do 9º, mas a gente ficava sempre numa situação um pouco desequilibrada, assim, porque não tinha continuidade. E a gente resolveu, em assembleia, a comunidade inteira, né, decidiu iniciar o 10º ano. E a gente agora já está no 11º ano. Então, assim, o que as famílias questionam muito é assim, o que a gente pode esperar dos tutores? Porque eu não sei se a gente está ainda muito carregado daquela figura do professor de classe, né? E aí o tutor muitas vezes não tem aquela imagem, é outra coisa, né? Então assim, é preciso entender o que a gente tem que esperar dos tutores, né? No desenvolvimento aí do ensino médio. Essa é a questão. Obrigado, André. E parabéns pela palestra. Bom, eu posso começar, os outros... Eu só entendi o seguinte: o do 12º é para a gente não precisar dele, pelo que eu entendi na fala de vocês. Eles não precisarem da gente. Eu queria saber do 9º, 10º, isso, exatamente. Eu posso começar e os outros tutores, professores que já foram também podem ajudar, né? Mas uma coisa, claro que é algo bem diferente de um professor de classe, e acho que fica bem claro quando a gente escolhe, na nossa escola pelo menos, que é uma referência, é o professor que vai conduzir aquela turma, principalmente nas questões mais de retaguarda, de infraestrutura e de referência mesmo, né? Mas ele
seria assim um representante dos professores do ensino médio com aquela turma, né? A gente sempre reforça que estamos escolhendo um de nós para ser tutor daquela turma, mas é o compromisso de todos os professores do ensino médio com aquela turma, né? Então, isso já diminui, de certa forma, essa importância, né? Ao mesmo tempo que também mantém um responsável pela turma, que conduz as reuniões de pais, que acompanha nas viagens, que faz todas as atividades que são do coletivo, em primeiro lugar, mas sempre com todos os outros logo atrás dele, né? Quem quer falar mais um pouco? Eu posso continuar. Então, também fui tutor, que eu vejo que no nono ano eu acabo fazendo uma comparação com a turma do primeiro ano. Eles chegam no nono ano agora não mais com o professor de classe, que é esse professor que está diariamente com eles dando essa aula principal, né? O tutor é mais um professor de matéria, hora dá uma época, ou uma aula de classe toda semana, uma aula de matéria toda semana. Então eles chegam tanto quanto, de certa forma, a gente pode falar soltos no ensino médio. O tutor tem essa função, como professor do primeiro ano, botar uma forma nessa turma para seguir com eles no ensino médio. Fazer uma ponte, como o Paulo disse, entre os professores e a turma. Muitas vezes a turma tem conflito entre ela. Então o professor, o tutor também ajuda nesse social com eles, com dinâmicas, conversas, palestras, buscando fora também informações ou pessoas que possam vir trazer alguma palestra para a turma. Enfim, além, como o Paulo disse, das questões práticas mesmo de logística, né, da turma. Quem quiser continuar. Não me metendo no papel de tutores, mas é bom lembrar para os pais que existe um momento da semana onde existe uma aula, vamos dizer assim, que é tutoria, né? Então, nesse momento, o tutor pode fazer várias dessas coisas que vocês mencionaram aí, né? De palestra, ou conversas, ou convida um outro professor para falar, enfim, né? Então, só para saber que tem essa aula tutoria. A segunda pergunta é a Ida, também está relacionada ao tutor. Então, eu gostaria de saber se ela se sente assim respondida ou precisa de alguma informação a mais, porque ela pergunta também se os pais podem se reunir com o tutor. E, sim, o tutor tem esse papel, né, entre alunos, pais, escola, e ele está aberto a reuniões, né? Então, não sei se os professores tutores responderam, se você se sente contemplada, Ida. Mas é uma diferença também que vai aumentando, né? Essa distância dos pais em relação à escola, né? Que é outra pergunta. Qual é a participação dos pais no ensino médio? É algo que tende também a decrescer, né? E a gente tenta resolver no ensino médio, daí de forma crescente, tudo com os próprios alunos, né? Então, cada vez menos tem que falar com os pais, mas claro que tem horas, principalmente na hora de pagar a viagem, essas coisas, tem que falar com os pais, né? Mas, senão, a gente tenta resolver com os alunos, porque eles já estão adquirindo essa autonomia, essa capacidade, né? Mas podem se reunir, sim, os tutores sempre estão abertos a conversas individuais, como a professora de classe faz anualmente, ou semestralmente, ou até mais vezes, dependendo da situação, né? E dessa forma também os tutores têm conversas individuais com os alunos, né? Conversar com eles alguns aspectos que precisam ser trabalhados, enfim, desenvolvidos, né? Os tutores sempre têm essa disponibilidade, né? E também, além de conversar com os alunos, os tutores também ajudam os pais nesse processo de corte de cordão umbilical anímico, né? Então, às vezes, os pais se sentem um pouco órfãos de filhos, então a gente também tenta ajudar a entender quão salutar isso é e quão benéfico é que eles vão tomando pé das próprias decisões, né? Mas então, próxima pergunta é da escola Waldorf Angelim. Estamos aqui no 7º ano
indo para o 8º. Como foi o preparo de vocês para esse passo para o ensino médio? Será que eu posso falar sobre isso um pouquinho? Eu acho que, assim, o preparo, ele levou anos, porque a questão do ensino médio é que quando começa, né, não volta mais atrás, né? Então tem que progredir. E então esse preparo foi principalmente de ter um colegiado de professores que possam, vamos dizer assim, segurar a progressão do ensino médio que vai começar. A hora que tu dá o início, aí tem que levar adiante, e para isso precisa ter uma certa estrutura física, que a gente, na escola na Bahia, ainda está desenvolvendo, não está tudo pronto, mas a gente está... Mas precisa especialmente ter um colegiado de professores que tem esse envolvimento com a pedagogia Waldorf, porque um grande risco do ensino médio é que, como são disciplinas que exigem uma especialização, a gente corra o risco de ter vários professores que não estão tão inteirados da proposta pedagógica. Então, precisa começar com pelo menos um grupo básico que possa estar bem envolvido com a pedagogia Waldorf, né? Eu acho que, resumindo assim. Ok. A próxima é da Cristina. Ela pergunta, ela quer saber qual o impacto da nova reforma do ensino médio no currículo do médio, que em tese deve ser aplicada a partir de 2022. Eu posso responder essa pergunta porque tenho trabalhado dentro desse tema. Bom, eu diria que o nosso impacto, não há impacto, eu acredito que venha de encontro a tudo aquilo que já as escolas Waldorf já trazem dentro da sua pedagogia. Então, assim, nós temos a base comum, né, de todas as disciplinas, como as outras escolas, e nós já o que eles chamam hoje de itinerários formativos, nós já desenvolvíamos, né, já trabalhávamos, ou seja, melhor, trabalhamos, né? Nós temos as vivências que foram colocadas pela professora Sinara, que são as viagens, né, a agrimensura, passe, entram dentro desses itinerários formativos. Eu diria que a gente, dentro da escola Waldorf, nós vamos fazer ajustes em nomenclaturas, porque em carga horária, a BNCC ela pede um total de 3.000 horas, né, 9º, 10º, 12º, e hoje, por exemplo, nós temos horas a mais, né, dentro desse contexto que é pedido. Então, nós estamos, talvez, assim, tendo que diminuir um pouquinho, digamos assim, ajustes em horas, porque nós temos mais a oferecer e tem um limite. Então, nós estamos rearranjando essas maneiras de montar a nossa grade. Mas, em tese, o impacto é mínimo. Meus colegas, se quiserem colocar também alguma coisa. Não sei se eu respondo, porque tem muito detalhe, né? Bom, a próxima é da... Henriqueta, eu acho que você não não viu, o Maru tinha levantado a mão, o José também tentou falar antes, não sei eu não se... consigo ver a tela, Pois desculpa, porque está o PIN e eu estou seguindo as perguntas no chat. Se alguém puder me ajudar, eu agradeço. Eu acho que o Maru pode falar, então, porque ele claro, levantou desculpa, logo em Maru, seguida. eu não percebi, tá? Porque está minimizado para mim e eu estou seguindo as perguntas no chat. Imagina, tranquilo. Inclusive, um prazer te rever, Henriqueta. Igualmente. A Henriqueta foi minha professora, gente, não queria entregar aqui o ouro. Mas vamos lá. Mas vamos lá. Eu sou da Waldorf da Angelim também. Acho que a nossa questão é um pouco assim, vocês começaram com ele progressivo, esse ganho progressivo, a gente já imaginava, que é o que a gente vem fazendo quando decidiu fazer o Fundamental 2, né? Então, a gente
ganhou o sexto, hoje está com o sétimo, ano que vem o oitavo. Pela legislação, o nono ainda está dentro do Fundamental 2. E esse ganho da escala com os professores, né? Esses professores no começo eles tinham um formato meio horista. Como é que foi esse caminho, né? Porque hoje vocês têm como preencher uma grade dos 4 anos do colegial, do médio, né? Eu sou da época do colegial ainda, mas para entender um pouquinho esse passo a passo, né? Como é que foi para chegar, além da parte de estrutura física, que a gente também já imagina que tem um ganho, né? Ou sei lá, eu estudei na Rudolf Steiner, lá a gente tem uma estrutura física que é meio insana se a gente for pensar em outras realidades, né? Então, quanto que você está falando de laboratórios, de salas de idiomas e afins, né? Que vindo desse mundo onde é um negócio, uma estrutura super gigante, como é que dá para rodar com o mínimo necessário, vamos dizer assim, né? Não sei se é essa a realidade de vocês hoje também. Bom, posso falar um pouco com relação à questão de ser diarista, vamos dizer assim. Cada professor tem uma situação um pouco diferente, e isso foi desde o começo até hoje, né? Só que a questão que sempre entra em jogo é como um professor que, no início, por exemplo, né, tem que ter poucas horas, ele pode se dedicar exclusivamente para a escola, né? Então, esse processo de se dedicar exclusivamente para a escola é que veio melhorando na medida em que a estrutura foi, né, aumentando, né? Foram aumentando os anos e tal. Mas isso ainda varia um pouco, ainda temos situações onde, às vezes, tem um professor que tem poucas aulas, às vezes tem até professor que dá aula em outra escola, né? Então, isso não é assim vamos dizer, não é uma garantia que quando tu tem o ensino médio completo, isso tudo fica resolvido, porque também são vidas que, às vezes, também professor sai, outro professor chega e assim vai, né? Talvez algum professor queira completar alguma coisa, mas eu vou aproveitar para falar com relação à estrutura. Nós já tivemos um projeto da escola inteira, projeto arquitetônico, né? Mas a gente conseguiu construir só uma pequena parte, e mesmo assim é uma adaptação de uma parte que não estava previsto para ser exatamente o que está sendo, né? Então, faltam várias das coisas que nós queremos ter. Então, isso nós não desistimos, nós vamos continuar, né? Agora, é um processo em etapas. Então, por exemplo, as aulas de artes, hoje, praticamente todas estão acontecendo nas salas de aula mesmo. Então, é uma adaptação que já tivemos uma situação onde isso não era necessário, tínhamos uma sala, mas em função da pandemia isso tudo mudou, e enfim, agora nós estamos numa situação assim, em que todas as artes estão sendo feitas na própria sala de aula da turma, né? E dá para sobreviver, sim. Tem outras coisas que nós vamos precisar. Mesmo assim, nós temos algumas salas especiais. Temos uma de artes aplicadas, que está no ensino fundamental, mas que pode ser usada pelo médio. Temos um container que nós colocamos no terreno para abarcar escultura, modelagem, material mais de barulho e sujeira, né? Então, mas é um espaço para meia turma. Então, tudo isso tem que ir batalhando para estruturando assim, né? Sérgio, Mas, talvez ele perguntou assim, de estrutura mínima, né, para dar esse passo e tal. Hoje, 6 anos depois de ter começado o ensino médio, a gente tem, né, até uma estrutura física bem boa, mas ainda a ser melhorada. Mas nós começamos a estrutura antiga, praticamente sem nada de novo para o médio, né?
Então, me parece que o que segura o ensino médio é esse corpo de professores, com a decisão dos pais e da associação mantenedora de fazer isso acontecer, né? Aí as coisas vão acontecendo, né? Pelo menos no nosso caso foi assim, né? Não tinha estrutura nenhuma. Onde não cabia mais o fundamental, a gente começou o médio e foi alguns anos lá dentro do próprio fundamental, com um primeiro ano e segundo ano do médio, né? Perfeito, bem esclarecedor, gente. Muito obrigado aí. Bom, eu não sei, vocês disseram que tinha outra pessoa também com a mão levantada. Peço ajuda. Não? Ah, tá bom. Então, a próxima pergunta é da Era o Sandra. José que ia falar. O José? parece que tentou falar, né? Não? Tá. Não, era ainda em relação ao tutor e esse relacionamento com as famílias, as mães e pais. Mas foi falado o que eu queria falar. Ficou bom. Tá bom. Obrigada, José. Então, a próxima pergunta é: poderiam falar algo sobre o estágio laboral do 11º ano? Eu sou tutor do 11º, posso falar, mas talvez o do 12º, que fez ano passado. Ah, não teve ano passado também, né? Faz tempo que não tem. Então, é uma experiência acho que a Sinara falou um pouco, né? De vida no trabalho, né? Não é uma vivência profissionalizante, então, é uma vivência para conhecer o mundo do trabalho, trabalhos simples, trabalhos, né, do dia a dia mesmo, né? Ter horário fixo, ficar em pé muitas horas, prestar contas, né? Então, esse é o objetivo principal. Uma semana, geralmente, umas 6 horas por dia, em um estabelecimento comercial, industrial, que a gente vai cadastrando, né? Para oferecer para os alunos, ou eles mesmos trazem as suas preferências e que são aprovadas ou não pelo Colégio dos Professores do Médio, né? Se alguém quiser completar. A maior parte dos estabelecimentos que recebe acabam sendo de empresas ou escritórios de familiares da escola, né? Então a gente tem um carinho, né, já da comunidade e esse apoio, né, nessa situação, né? Embora muitas vezes os alunos não conheçam, né? A maior parte das vezes não conhece aonde eles vão estar trabalhando, né? Mas são empresas que já têm um contato com a escola que acaba facilitando até pela questão burocrática, né? Ok. Obrigada. Então, a próxima pergunta da Laura. Vocês poderiam detalhar como a sinergia entre os conteúdos ocorre? O ensino é estruturado em época, avulsas, cursos? Acho que a Sinara poderia responder, que ela está mais Então, por... na verdade, as disciplinas que já eram ministradas em época no ensino fundamental continuam sendo, né? Então, são 10 épocas no ano, contando com aquela história, que é a história da arte, literatura, música ou arquitetura, né? A gente tem a época de matemática, português, biologia, geografia, história, química e física. E história mesmo, né? Acho que eu falei. E, fora isso, as aulas avulsas, ou seja, depois do horário da época, são complementares de matemática e português, ainda tem 2 por semana, são 2 aulas de línguas, aliás, são 2 línguas estrangeiras, espanhol e inglês, que o inglês no novo ensino médio ganha uma carga horária, a princípio, como teria que ser igual à da língua portuguesa, mas a gente vai fazer o português uma a mais, né? E música, expressão corporal e ou euritmia, dependendo se a gente tem um profissional euritmista disponível para o ensino médio, educação física, e a gente tem as tecnologias, que as tecnologias do 9º, 10º e 11º, elas são tecnologias mais voltadas para a disciplina de física, então é dada pelo professor John, que é de física. E no 12º ano, a tecnologia é do escopo da química, então é o professor Victor, que não pode estar aqui,
que é o nosso professor de Química e de Tecnologia do 12º. E que também pode ser que dê, talvez não é necessariamente esse professor, a nutrição, que também é uma disciplina, um curso que é dado no 12º ano. Acho que é isso, gente. Fora isso, tem jardinagem, religião no 9º e 10º ano, aulas avulsas também, sociologia, filosofia, a tutoria. É isso, aulas de religião. Primeiro socorros, Tessi. Primeiro socorros, desculpa, foi até sou eu que dou. Mas a religião do ensino médio, ela é, na verdade, um estudo ou uma forma de ou conhecer como que os seres humanos se relacionam com esse âmbito mais interno da sua existência, ou como que ele mesmo, o próprio aluno, se vê dentro desse mundo, né, sendo ele uma própria individualidade. Ou seja, são formas, momentos semanais em que o jovem pode olhar para si mesmo, né? Sempre no caminho de autodesenvolvimento para que tenha uma autoeducação. E educação física, né, que a gente não falou. Tem educação física nos 4 anos, né? E ginástica Bodmer. E a pergunta tinha um pouco a ver com a sinergia, né? Que eu acho que é essa transdisciplinaridade que a gente procura fazer, dá para fazer em determinado grau, né? E eu acho, não sei se todos concordam, que acaba sendo nas vivências, nessas saídas e nessas atividades mais semanais, que envolvem uma semana, que se misturam mais as disciplinas mesmo, né? E eles têm uma vivência mais integrada, né? Senão é sempre um desafio conseguir não quebrar o mundo, né? Como ele não está quebrado lá fora, né? E a gente quebra ele na escola para estudar. Então, essa tentativa de integrar, a gente tenta fazer, a gente faz, né? Mas não é muito fácil. Bom, obrigada. A próxima pergunta é da Valquíria. Ela é de Brasília e ela teve acesso a palestras graças ao professor Donald da Moara, e ela está feliz em ter sido apresentada a pedagogia Waldorf, onde pretende conseguir que a filha ingresse no 11º ano. Ela coloca que a pergunta é se o fato dela não ter cursado o 10º ano dentro desta pedagogia, se ela terá perdido muito deste aprendizado ou se ela sim conseguirá acompanhar. A busca por esta metodologia foi principalmente por ela ser portadora de TEA e, dentro disto, possuir várias habilidades artísticas, mas algumas dificuldades que se acentuam com o início do ensino médio. Dentro de uma realidade de pandemia. Ela agradece também. Não sei se Riqueta, desculpa, só antes de responder essa pergunta, só queria avisar que a gente vai ter que encerrar com as perguntas novas, né? Por uma questão de tempo, né? Então a gente mantém as que estão aí, mas é isso. Então, posso responder que a gente pode tentar bastante que ela se desenvolva plenamente. Isso vai depender bastante de como ela veio, né, até então. Com certeza, existe uma grande possibilidade, uma real possibilidade de um aluno se inserir no meio do processo e ter grandes ganhos ao longo, no seu desenvolvimento, né? Agora, se tu perguntas se ela perdeu bastante coisa, ela perdeu bastante coisa. Perdeu tudo isso que a gente falou aqui. Agora, não significa que o que ela vai ganhar, né, no 11 e no 12, seja menos do que se ela não estivesse fazendo. Então, vale a pena, e mesmo sendo alguém que precise de um olhar um pouco mais cuidadoso, eu acho que tem grandes aprendizados e muita qualidade de vida que essa sua filha pode ganhar. Não sei se respondi.
Ok, obrigada. Henriqueta, Sim? nós temos muitas perguntas, porque eu pensei de a gente, quem sabe, encerrar mais ou menos Nós agora. temos 2 perguntas, Sérgio. Então tá. Eu agradeço para que a gente se controle daqui para frente, como a Ana pediu ainda há pouco, para se manter agora nessas perguntas e a gente encerrar, então. Uhum. Tá. Obrigado. Então, tem uma pergunta da Laura. Ela está perguntando quais os maiores desafios que vocês enfrentaram na implantação do ensino médio? Alguma dica de ouro para escolas que buscam seguir esse caminho? Eu acho que um pouco já foi respondido, né? Quando eu contei ali desse grupo de professores, eu acho que essa é a regra de ouro. É ter um grupinho de professores que veste a camisa e se compromete com o processo alguns anos à frente, né? Porque a gente sabe que todo os pais e os alunos que querem o ensino médio, eles vêm com uma força muito grande e aceitam adaptações, aceitam improvisações, porque eles querem o ensino médio. E então eles estão envolvidos no processo de tomada de decisão, e aí, finalmente, a escola decide, o colégio de professores decide e começa. Só que, no segundo ano, os pais ainda têm uma noção do que está acontecendo, no terceiro ainda, mas daqui a pouco, lá pelo quarto ano que começa, a turma que entra no ensino médio 4 anos depois ou 5 anos depois, talvez já não tenha muita noção desse processo que está acontecendo e começa a exigir um ensino médio todo completo, todo. Então, muda aquela disposição de aceitar algumas improvisações e algum processo que ainda não está completo. Então, essa também pode ser uma dica para que se faça um planejamento mais a longo prazo, mesmo que seja passo a passo, que tenha que se começar como a gente começou, sem ter uma estrutura totalmente pronta, mas a gente depois conseguimos construir um outro espaço. Então, mas se tiver uma visão mais de longo prazo, acho que sempre é uma garantia. Mas se tem uma dica de ouro, talvez seja coragem. Né, professor Guilherme, tutor da primeira turma, deve lembrar bem disso. É verdade. Tem que ter coragem. Obrigada. Sérgio, eu cometi um erro. Tem mais 2 a partir de agora, tá? Porque eu já estava com aquela pergunta ali, eu não contei de baixo. Henriqueta. A Ana Paula também tinha erguido a mão, Henriqueta. Eu tinha falado ali contigo, mas acho que você não ouviu, não viu? A Ana Paula Galdino tinha erguido a mão, antes também de ser comentado. Então, acho que passa a palavra para a Ana Paula e depois as 2 perguntas. Claro. Tá bom. Eu agradeço. Boa noite. Eu sou a professora Ana Paula, do 7º da Escola Angelim. E a gente está bem nesse processo, né, de gestar o 9º ano. Então, uma grande pergunta assim, que me vem como professora, que está também aí liderando honrosamente, né, liderando esse processo, como que a gente busca tutoria para esse momento? Porque a gente está num lugar que a gente está fazendo esse planejamento de longo prazo. Então, agora eu estou finalizando um 7º, planejando um 8º, com toda uma estrutura de um 8º que a gente não tem, porque a gente está fazendo um 7º, e planejando um 9º, com uma estrutura de 9º que a gente também não tem. Então, assim, eu nesse lugar de 7º, estou completamente submersa no 7º, tendo um desafio de elaborar um orçamento para um 8º e uma projeção para um 9º, que são de professores de matéria, né? Então, eu queria pedir uma dica de vocês de como que a gente encontra um caminho de tutoria dentro desse contexto, né? Então, essa é a minha pergunta. Obrigada.
Não sei se eu falo. Alguém tá. Eu acho que uma primeira possibilidade é procurar pessoas que vocês tenham alguma relação, algum contato, né? Que tenha já essa vivência, que tenha experiência, mas que por algum motivo, por alguma relação próxima, isso seria o ideal. Convidar para fazer, às vezes pode ser contar uma palestra ou uma reunião, ou já a partir disso desenvolver mesmo uma coisa de mais estabilidade. Então, regular, todo ano vem 2 vezes, sei lá, 3 vezes, né? Isso. E quem está lidando muito com isso é a federação, e hoje existe também um grupo que está de tutores de escolas, né? Existe um trabalho que está acontecendo de pessoas que estão pensando melhor essas questões de tutoria e tal. Fórum, né, de tutores. Tem um fórum de tutores e tu podes fazer contato com a federação, que eles te põem em contato com esse fórum, e eu acho que a federação pode ser uma referência. Obrigada. A próxima é do Fernando. Ele pergunta se vocês têm acompanhado os egressos. Teriam alguma informação sobre como eles têm se inserido na vida pós-ensino médio? Eu tenho muito contato com alunos que já estão, né, no mundo. E ex-alunos, aqui tem um deles, né, corajoso, ó, está numa escola também, né? E eu vejo eles em todos os lugares. Médicos, artistas, diretores de cinema, músicos, enfim, em todos os lugares, e bem-sucedidos. Então, eu vejo assim, com grande alegria, e tenho relatos, né, de quando encontramos com eles, o quanto eles conseguiram, né, e são agradecidos a tudo que eles conquistaram, da maneira como conquistaram, e colocam realmente a diferença, como essa escola, como essa pedagogia fez a diferença na vida deles. Então, eu posso dizer com certeza que de todos aqueles dos quais eu fui tutora e fui professora, eu nunca, até hoje, em 20 anos, ouvi o contrário. Então, assim, fico muito feliz. Não sei se meus colegas podem complementar. Talvez uma sugestão, que a nossa escola faz um folhetim que chama Colibri, e lá, nesse encarte, nesse boletim, sempre tem uma seção que se chama Onde Eles Estão, acho que é isso, né, Paulo? E aí, ali tem, em cada um desses, tem um relato de um ex-aluno que conta um pouquinho do que ele está fazendo na vida. Então, mais uma oportunidade de se aproximar desses ex-alunos, né? Então, a última pergunta. Eu gostaria de ter uma ideia da quantidade de professores envolvidos com o ensino médio nas escolas e se acabam se formando núcleos de cada etapa, infantil, fundamental e médio, ou se todos os professores de todas as turmas atuam no ensino médio. Os núcleos existem, né? Tem até as reuniões por área, né? Do infantil, fundamental e médio, e a maior parte, as jardineiras e materneiras não dão aula no médio. Existem alguns professores do fundamental que também são professores do médio, né? Eu acho que a maior interseção se dá aí, né? Mas senão há uma formação de núcleo, sim. E no médio nós devemos ser quase 20, né? Professores de matéria, né, Paulo? Bom, é importante falar, né, que o professor de classe não dá aula, né, no médio. Ah, sim, sim. Bom, caros colegas, é o que tínhamos de perguntas.
Tá, então acho que a gente já passou um pouquinho da previsão, da segunda previsão. Então eu gostaria de encerrar esse nosso encontro, sempre lembrando que, né, estamos abertos para receber outras perguntas diretamente para a escola ou dirigida ao colégio de professores do médio, para esclarecer coisas. E para encerrar, eu queria lembrar uma frase que a Sinara falou ainda há pouco, quando ela falou do currículo, que ela falou que o jovem ele chega num certo ponto que ele pode ter um vislumbre do seu próprio caminho. E eu queria especialmente chamar atenção para essa frase, porque quando eu comecei toda a nossa conversa aqui falando que a gente está com a escola ajudando a desenvolver a individualidade, principalmente a gente tem que considerar que essa individualidade ela tem uma missão de vida, ela tem um algo que ela vai tentar buscar, que é a relação dela própria com o seu destino relacionado com o mundo, né? E toda a sociedade. Cada um tem isso, uma missão quase, né? Uma coisa assim, uma tarefa que traz do passado. Então, eu queria terminar lendo aqui algumas palavras que o Steiner trouxe, que tem a ver com o que a gente pode fazer para que essa individualidade possa se revelar e descobrir não só quem ela é, mas o que ela veio fazer, de certa maneira, tá? Então, eu encerro lendo essas palavras aqui do Steiner, que diz assim: o nosso verdadeiro papel como educadores é o de facilitadores na remoção das dificuldades. Cada criança, em qualquer época, traz das regiões divinas algo de novo para o mundo. E é nossa tarefa a remoção dos obstáculos físicos e psíquicos do seu caminho. Vencer as dificuldades de forma a permitir que o seu espírito adentre a vida em total liberdade. Boa noite a todos. E muito obrigado pela contribuição e participação. Até. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite.